E agora, para provocar um pouco essa mesa e nos colocar em reflexão sobre os direitos dos animais, o biólogo Frank Alarcon, do Instituto Luiza Mel e do World Animal Protection. Amigo Frank, palavra com você. Obrigado, Nilton. Muito boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de saudar o amigo Nilton Tato, que gentilmente me fez esse convite para trocar algumas rápidas palavras com todos vocês e, obviamente, provocar alguma reflexão e dirigir uma pergunta ao Leonardo Boff e ao Fernando Haddad. Inclusive, eu quero endossar as declarações do Fernando Haddad sobre o exemplar trabalho do Nilton na Câmara dos Deputados, lutando pelo meio ambiente e pelas comunidades nativas. Isso tem sido realmente muito relevante. E parabéns também aos 41 anos do PT nessa longa trajetória incansável para tornar o Brasil um país mais justo, equânime e respeitoso. Mas o meu papel aqui é falar em nome daqueles que historicamente não têm voz alguma, ainda que sim, eles gritem com todas as suas forças contra as mazelas a que são submetidos diariamente. Eu estou falando aqui dos animais não humanos. Eu sou biólogo, então, como biólogo, eu estou muito familiarizado com a discussão sobre meio ambiente e direitos dos animais, algo que, inclusive, não é muito comum dentro da minha categoria, eu que venho da ciência. Então, eu quero expor para vocês alguns dados, alguns números que vão alimentar a reflexão de vocês e, obviamente, subsidiar minha pergunta. Nós, humanos, somos animais da espécie Homo sapiens, só que nós somos apenas mais uma espécie de 1,2 milhões de outras espécies conhecidas e 8,7 milhões de espécies estimadas. Muitas dessas espécies nós não chegaremos a conhecer, porque nós estamos destruindo muitas, em função da nossa pegada ambiental. Nós, enquanto espécie, temos algo como 2 milhões de anos trafegando pela superfície terrestre. O nosso fóssil de Homo sapiens mais antigo conhecido tem 300 mil anos. A agricultura, ela nasceu há cerca de 13, 11 mil anos. Há 221 anos, vejam bem, um pouquinho mais de 2 séculos, éramos 1 bilhão de pessoas no planeta. Hoje, somos quase 8 bilhões de pessoas. Estou trazendo esses números para que nós possamos entender como a nossa pegada ecológica tem sido gigantesca e particularmente imoral. Ao longo desse transcurso, nós patrocinamos não somente a extinção de diversas espécies, mas também tornamos miserável a vida de trilhões de indivíduos não humanos. Eu disse trilhões. É muita crueldade, é muito sofrimento impresso sobre outros organismos. O Brasil hoje tem mais de 213 milhões de cabeças de gado e pouco mais de 211 milhões de habitantes humanos. Em 2019, 5,81 bilhões de aves foram abatidas para consumo. Por mês, são mortos 3,84 milhões de porcos. A cada hora, 3,55 mil suínos são executados, são degolados. Todos esses animais urinam, defecam, ocupam espaço, consomem recursos e são cognitivamente complexos, psiquicamente sofisticados. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esses números, e eu nem estou falando de peixe, jacaré, avestruzes, ovelhas e outros animais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: dentre as várias mazelas que assolam o país, a pecuária, os frigoríficos, as granjas, a indústria da exploração animal é um segmento bilionário que vende o perverso discurso de mitigar a fome, de gerar empregos, de movimentar a economia, mas nós precisamos refletir se isso é realmente verdade e, mais do que tudo, se isso é justificável. Por meio dessa indústria cruel, nós temos fuga de divisas, desmatamento, grilagem, e a gente sabe que isso não se faz com pouco dinheiro. A gente tem lavagem de dinheiro, porque animais não têm código de barra. Nós temos degradação ambiental, conflitos com comunidades nativas e está aí a Covid-19 de exemplo, epidemias zoonóticas. Não existe exemplo mais concreto de sistema do que o caso da Covid-19. Um cidadão, possivelmente nos confins da China, cometeu uma excentricidade culinária, provavelmente, estamos todos aqui trancados, praticando distanciamento social. No último dia 19 de fevereiro, há 5 dias atrás, a ONU publicou seu relatório,
Fazer as pazes com a natureza, um plano científico para enfrentar as emergências do clima, da biodiversidade e da poluição. Esses 3 pontos, eles estão intimamente ligados à exploração animal, e pouca gente fala, a imprensa não fala, políticos não falam, porque é conveniente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a solução não está em tomar banho de 3 minutos. A produção de 1 quilo de carne bovina consome aproximadamente 17 mil litros de água. Nós precisamos pensar em todas as consequências morais, ambientais, econômicas, sociais, políticas que sustentam esse negócio que mata, que agride, que provoca sofrimento imenso em indivíduos jovens. Bois são mortos com cerca de 2 anos de vida. Porcos são mortos com 6 meses de vida. Aves com 42 dias de existência. Ou seja, nós, humanos, vivemos consumindo crianças, para usar um termo que causa impacto para quem escuta essa realidade. Essa cadeia de comodificação de vidas sencientes, de objetificação de animais cognitivamente complexos, ela é movida por interesses que não visam o social. Isso é uma mentira. Esses interesses representam a essência mais cruel do capitalismo, que é tema desse debate. Em 2018, eu conduzi uma investigação sobre a exportação de animais vivos do Brasil ao Oriente Médio. É um escândalo, está no YouTube, é só procurar. A vida desses animais é miserável da saída do Brasil até a chegada em outro país, onde eles são degolados, ferindo todos os preceitos de dignidade, de respeito ou qualquer coisa que esteja relacionada a isso. Essa é apenas uma das barbáries que envolve animais. A pergunta é, quem é que ganha com isso? É o país? É o brasileiro que ganha com isso? A pergunta que eu dirijo tanto ao Fernando Haddad como ao Leonardo Boff é, será que não está na hora dos campos de esquerda, do debate dentro dos núcleos que discutem ideias progressistas, que dialogam com o socialismo, será que não está na hora de alinhar o discurso por paz, não violência, justiça social, respeito, empatia, alteridade, mas alinhar isso com a prática, principalmente transformando todo esse trabalho, esse debate, essa luta, numa luta não tão antropocêntrica, porque todos nós falamos de humanos, mas os humanos não são ninguém sem um meio que os rodeia, que os concentra, que os acolhe. E esse meio, ele é composto, ele é repleto de outros organismos. Então, a pergunta que eu faço, tanto para o Leonardo como para o Fernando, e eu vi no discurso deles diversas declarações que me deixaram muito contente, porque eu vejo uma afinidade de pensamento. A filha do Fernando, eu sei, é vegana, como eu e como vários de nossos colegas. O ano passado, quando fizemos uma coletiva apresentando uma proposta de Secretaria Nacional dos Animais, eu tive a felicidade de redigir a estrutura daquela secretaria, né, era uma das propostas de campanha, o Fernando recebeu isso em mãos. Então, a minha provocação é, será que não está mais do que na hora da esquerda, ou seja lá, qual cor política ou segmentação ideológica, será que não está na hora de todos nós começarmos a tratar, a olhar com atenção, com devido respeito aos organismos não humanos, sejam os peixes, porcos, animais silvestres, exóticos, introduzidos, os animais domésticos, que normalmente são os preferidos, né? Os outros animais são ignorados, os animais de laboratório, os animais usados em rodeio, em vaquejada, em tradições absolutamente medievais. Eu quero encerrar aqui reforçando que todas as opressões estão relacionadas. A violência contra negros, a violência contra comunidades periféricas, a violência contra mulheres, elas se reproduzem todas dentro do universo não humano. Nós exploramos fêmeas, matamos filhotes, exploramos machos, violentamos animais das mais diversas formas. O ser humano é muito criativo quando ele se decide por ser violento, quando a violência deveria ser o último recurso a ser usado pela nossa espécie, só que nós banalizamos e fazemos isso diariamente. Parabéns, Leonardo, parabéns, Nilton, parabéns, Fernando, e a minha provocação é essa, eu queria que vocês, quando oportunamente forem falar, digam qual é o lugar dos animais dentro da discussão nos campos da esquerda. Obrigado. Obrigado, Frank, obrigado pela essa bela provocação. E aqui, para finalizar... Obrigado, Lucinha.
Então, para todas e todos que estão acompanhando a gente, evidentemente sabem que o tempo é curto para responder essas provocações por parte do Haddad e também do BOF, tá? Então, quero dizer aqui que nós, inclusive, esse seminário aqui, comemorativo aos 41 anos, na verdade é um chute inicial de um seminário grande que nós vamos fazer, que logo, logo a gente vai estar distribuindo a programação, e as pessoas que estão aqui, inclusive, é uma provocação, algumas eu até falei, vai ajudar, inclusive, a gente a construir este seminário, o programa desse seminário, tá? Porque nós estamos aqui também com o desafio da gente debater o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Então, eu vou inverter aqui, Boff, passar para o Haddad, lembrando que eu sei que não vai dar conta de responder todas essas questões, essas provocações, mas, Haddad, tenta ficar nos 5 aí, minutos, depois eu encerro, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Tá bom. Só conferir o relógio. Bom, primeiro foi uma honra ouvir o Leonardo, ouvir os companheiros todos, falas muito apropriadas, muito aprofundadas sobre o drama da humanidade e do Brasil em particular. Estamos vivendo um momento ímpar da nossa história, muito desafiador. Acho que nunca estivemos sob uma ameaça tão horrorosa como esse governo Bolsonaro, que ainda goza aí de apoio de 25%, 30% da população. Isso é muito assustador diante do número de mortos, do número de empresas fechadas, do desalento, do desmatamento, da destruição ambiental, cultural do país. A cultura está no chão, ciência e tecnologia sem recursos, universidades sendo perseguidas, né, na sua autonomia orçamentária, pedagógica. Enfim, é um drama muito grande. E eu acho que todas as falas vão numa direção muito política, né? O denominador comum é uma preocupação correta com a política. Quer dizer, como traduzir esses anseios, essa preocupação em ação, organização, mobilização, conquista de governos mais comprometidos com essa agenda socioambiental. Eu digo a vocês que eu vou tomar a mim como um exemplo de uma pessoa que acordou muito tarde para algumas questões. Não a questão ambiental sempre foi uma coisa que eu curtia, assim, muito adolescente. Eu sempre gostei muito de natureza, e aquilo sempre aquela coisa de preservar, né, de cuidar do jardim de casa, de preservar a natureza. Isso sempre me acompanhou. Mas eu não sabia nada, absolutamente nada, a respeito do que eu sei hoje, por intermédio da minha filha de 20 anos. Quer dizer, o que eu aprendi com ela sobre o que o Frank colocou, por exemplo, nesse ano, se somar o que eu aprendi antes disso, não dá o que eu aprendi no último ano. Quer dizer, eu reduzi, por exemplo, meu consumo de proteína animal em 70%, 80%. Eu não sou um vegano ainda, em casa praticamente não entra mais, carne não entra, e ovos ninguém mais consome, e um pouco de derivado de leite, alguma coisinha ainda tem, por causa da coalhada árabe, que ainda a gente... Mas assim, eu fico pensando nas possibilidades que nós teríamos se nós... Vou dar um exemplo. Quando eu era ministro da Educação, nós introduzimos a agricultura familiar na merenda escolar, sem restrição, desde que fosse da agricultura familiar. Foi um pequeno passo, mas muito importante para os agricultores familiares. Depois, aqui na Prefeitura de São Paulo, já prefeito, nós introduzimos a alimentação orgânica na merenda. Quer dizer, por que não avançar nisso? Por que não começar com as crianças? Não a proibição, porque isso nem seria pedagógico no sentido... Poderia ser considerado pelas famílias, né, um cerceamento, né? Mas por que não começar já na escola, que é onde a maioria das famílias tem a escola como o lugar onde as crianças se alimentam. Nas creches brasileiras, nas de São Paulo, eram 5 refeições por dia. Por que não começar essa discussão na escola?
pedagogicamente, falar, olha, nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ter uma merenda vegana ou vegetariana, por exemplo, com o acompanhamento de nutricionistas, com todo o balanceamento necessário, mas, de repente, uma família ou outra pode se interessar para que o seu filho tenha a alternativa de uma alimentação mais saudável, se ela for colocada à disposição. Pode correr paralelo com a atual, com a tradicional, mas você pode também ter uma discussão dentro da escola sobre o que significa, né, todos os dados que o Frank colocou. A questão, lá no Ministério, ainda lembrando, eu baixei um decreto dizendo que os livros didáticos tinham que ser confeccionados com papel certificado de reflorestamento. Foi uma medida. Sabem que o MEC é o maior comprador de livros do mundo. O maior comprador de livros. Esse decreto, assinado, aliás, pelo presidente Lula, do Ministério da Educação, ele exigia a certificação da madeira destinada à produção da celulose e do papel para a confecção do livro. Então, todo o livro didático, eu não sei se revogaram isso, talvez tenham revogado, mas no nosso tempo ali tinha uma restrição de você não poder usar papel de desmatamento, feito com madeira advinda do desmatamento. Então, eu acho que é uma série de providências que podem ser tomadas. Agora, as perguntas para as quais eu não tenho uma resposta, nem se eu tivesse 1 hora para dissertar, é como é que a gente trata da política, sabendo que o Congresso, se pegar o perfil hoje do Congresso Nacional, né? Pega hoje o perfil dos congressistas e vamos ver a origem de cada um deles. Quantos são da bancada da bala, da bancada do boi, né? Vamos mapear isso, os interesses particulares que eles representam ali, né? Como lidar com essa questão? Como comunicar com a sociedade que é preciso avançar? Como comunicar com a sociedade que elas têm que votar em pessoas cada vez mais comprometidas com essa agenda, né? Uma vez que hoje tem gente aplaudindo o desmatamento da Amazônia ou os incêndios do Pantanal. Essa é uma questão que está colocada, que é uma questão delicada no Brasil. Porque eu acho que o Congresso, mundo afora, demonstra uma sensibilidade cada vez maior com esta agenda. Mas o nosso, especificamente, acho que teria muita dificuldade em lidar com isso. Por isso que os partidos têm um papel fundamental, e o PT entre eles. A gente tem que também, na nossa bancada e na nossa chapa de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, nós temos que assimilar essa cultura, né, da defesa do meio ambiente, da defesa animal, da defesa das florestas. Nós temos que incorporar isso, né, da mesma maneira que fizemos com vários outros temas, né? O PT inaugurou o lançamento de candidatos do sindicalismo, do movimento de mulheres, do movimento estudantil, da comunidade LGBT. Eu acho que nós temos que nos abrir cada vez mais para o tema do meio ambiente em geral. O PT trabalhou muito isso também no passado, né? Isso está vindo com muita força pela mão do Newton. O Newton tem sido um expoente de recolocar, né, o Carlos Mink ao seu tempo, né? Vários petistas reintroduzindo essa agenda na corrente sanguínea do partido, mas eu acho que a gente tem que também ter uma abertura maior para que nós nos façamos representar no Congresso Nacional com a agenda socioambiental. Então, eu acho muito importante o que foi colocado aqui. Eu acho que é um recado para o PT e para o Newton encabeçar dentro do PT, aumentar muito a nossa representação para essa causa. E não segmentar as causas também, né? Porque a gente também compartimentaliza tudo. E a gente não tem que compartimentalizar tudo, né? Uma companheira falava, saudava o Leonardo Boff,
a partir da sua perspectiva religiosa, né? E é uma ambientalista. Então, o ambientalista que combate a intolerância religiosa é o mesmo que defende a liberdade das pessoas, né? O respeito às pessoas de outra orientação sexual, que é o mesmo que respeita qualquer ser humano, independentemente da cor da pele, e assim vai. Então, eu acho que a gente tem que somar e adensar esse debate dentro do PT. E acho que o Newton é um grande companheiro que pode exercer esse papel, lembrando que o primeiro plano de governo do PT, que destinou um capítulo inteiro para a transição ecológica, foi o de 2018, que eu tive a honra de coordenar, mas sob a liderança do Newton no que diz respeito ao meio ambiente. Foi de grande valor a contribuição que ele trouxe para dentro do PT. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Vou ouvir aqui o Leonardo. Uma grande honra estar com todos vocês. Obrigado, professor Haddad. Professor Leonardo Boff. Eu concordo fundamentalmente com tudo que o Haddad disse, e essas questões nos levariam longe, então eu vou fazer uma reflexão mais de fundo. Eu acho que deve ficar claro para nós que há uma contradição entre capitalismo e ecologia. O Papa o exprime na Fratelli Tutti e naquele sobre o cuidado da casa comum, Laudato Si, que o capitalismo é assassino de vidas da natureza e assassino de vidas humanas, porque ele vive da superexploração sem nenhuma consideração de respeito pelos demais seres. Então, esse sistema que é imperante e dominante não pode ser aceito. O problema todo nosso, que eu acho que nos causa uma grande dificuldade, é a cultura do capital. Porque o capitalismo nos obrigou a você toda hora trocar de relógio, trocar da internet, trocar disso, trocar aquilo, consumir. O gênio do capitalismo é suscitar desejos em nós, e nós somos uma fonte infinita de desejos, e nos explorar. Então, nós temos que ser antissistema. Não basta ser contra o neoliberalismo. Nós temos que ser pós-capitalistas. E tentar outro tipo, como o Haddad acentuou, outro tipo de relação com a natureza, porque essa é demasiadamente destrutiva da nossa vida e das gerações que vêm depois de nós. Eu gostaria de comentar um pouquinho aquilo que o Yuri, lá do MAB, disse, o Yuri. Como é que a gente leva essa consciência ecológica lá para baixo para o povo? Eu acho que a gente leva a partir das experiências que eles têm. Eu mesmo estive em Brumadinho mais de uma semana, falando com aquele pessoal, tentando animar, e vi a manipulação tremenda que a Vale faz, perseguição sistemática ao bispo que defende aquele povo, Dom Vicente, com seu grupo. Então, a gente tem que levar o sentido dos direitos humanos básicos, cada um tem. Até tem uma frase aqui que, por acaso, num livro que recebi hoje, diz, de José Martí, que é o grande pensador, lutador, revolucionário, e também morreu lutando. José Martí, ele diz, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigam. Portanto, os direitos se tomam, não se pedem, se arrancam e a gente não mendiga. Então, a cidadania não é uma coisa que o Estado dá, você tem que conquistá-la. E conquistá-la mediante organização, mediante criar uma nova consciência. E falta uma consciência, eu diria, elementar nas pessoas. Porque as pessoas respiram, as pessoas pisam no solo, as pessoas comem, as pessoas estão no ar. Tudo isso é ambiente. E eles não se dão conta
que o ambiente não está lá fora, o ambiente está aqui, a natureza não está lá fora. Eu sou parte da natureza. Aquilo que eu como, respiro, piso. Então, a maioria não tem essa consciência. E o próprio secretário da ONU, Guterres, disse a desgraça da nossa crise mundial hoje, que a grande maioria dos chefes de Estado, dos decision makers, os que tomam decisões, tem um profundo déficit, uma falta de consciência ecológica. Não se dão conta das ameaças que pesam sobre o sistema Terra e conscientemente rejeitam, porque são ameaças antissistêmicas. Obrigaria a eles mudarem de produção, de distribuição, de consumo. Não querem mudar. Preferem morrer juntos. Então, nós temos que levar, digamos, aquilo que Paulo Freire dizia, falar da obviedade, óbvio. Você come o quê? Você respira o quê? Você pisa onde? Isso tudo é ambiente, é natureza, é parte tua, você tem que cuidar da água que toma. Que o alimento não seja quimicalizado, que o ar não seja poluído e produza doença para você e suas crianças. Quer dizer, consciência ecológica tem que partir das obviedades que estão aí e que as pessoas não têm consciência. Aquilo que o Frank disse é muito importante, Frank, porque tudo depende do paradigma da nossa sociedade. Veja, há uma grande discussão que tomou conta da filosofia, que começou com Nietzsche na escola de Frankfurt e foi levada avante para os franceses e para nós hoje. Qual é o eixo estruturador da modernidade? O eixo estruturador da modernidade, presente em Francis Bacon, em Descartes, em Copérnico, os fundadores do nosso paradigma, reside na vontade de poder, e o poder como dominação, dominar. E, de fato, foi assim. As potências europeias dominaram os povos, dominaram a natureza, dominaram os continentes, dominaram a vida, foram até as últimas dimensões da matéria, as últimas dimensões do gênero. Tudo. Dominar. Então, é dominar também os animais. Enquanto nós não mudarmos de paradigma, não mudamos. Dou um exemplo. Inclusive, Francis Bacon diz: devemos tratar a natureza como o torturador trata a sua vítima, torturá-la de tal maneira que ela entregue todos os seus segredos. Esse método continua até hoje nas universidades, na produção massiva de proteínas animais que produzem novos vírus. O gado, quando criado aí junto, os frangos criados todos juntos, em contato com eles, acabam produzindo a febre suína, a febre bovina e outras doenças, outros vírus. Então, se nós não mudarmos de paradigma, não abandonarmos o paradigma da dominação, e aí, para mim, está a grande colaboração do romantismo, que não era só um gênero literário. O romantismo, isso o nosso brasileiro francês, Michael Levy, mostrou muito bem na sua obra. Era um momento filosófico de se inserir dentro da natureza, Goethe e outros, de sentir-se parte da natureza, defender a natureza. Não era fazer romances românticos, não. Era uma visão do ser humano de se pacificar com a natureza. E hoje, mais que tudo, nós temos um dado científico de base, você como biólogo sabe mais do que eu, que quando em 1953, Crick e Dawson morreu ano passado, descodificaram o código genético, descobriram uma coisa espantosa, que desde a ameba mais originária, que surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás, passando pelas grandes florestas, os dinossauros, os cavalos, tucano que aparece no meu galho aqui, e nós temos o mesmo código genético de base, os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Dizendo numa linguagem pedestre, temos 20 tipos de tijolinhos, com 4 tipos de cimentos, com os quais nós fazemos as combinações, e aí vem a biodiversidade. Mas todos nós temos a mesma
mesma base fundamental, o mesmo código genético de base. Isso não é a mística franciscana de São Francisco, que dizia todos somos irmãos e irmãs. Isso é um dado de ciência, que até tanto o Papa como a Carta da Terra diz. Um laço de fraternidade une todos os seres, porque temos a mesma base biológica. Então, somos irmãos de verdade, com os animais, com os cachorros, com todos os que sofrem violência. Inclusive, a Carta da Terra tem todo um tópico de não maltratar com violência os demais seres vivos. Nós maltratamos com extrema violência. Somos cruéis e sem piedade. Se alguém vê como se abatem os animais e os frangos, etc., é de uma crueldade tremenda. Por quê? Porque nós estamos reféns do paradigma da modernidade, onde o poder como dominação define o ser humano. Agora, não. O novo que vai crescer, eu acho que mais e mais, na medida que cresce essa consciência que todos somos irmãos e irmãs, por um dado de ciência, não por uma mística franciscana, porque temos os mesmos elementos, todos viemos do mesmo pó cósmico, dos mesmos elementos que maduraram nas grandes estrelas vermelhas há bilhões de anos atrás, explodiram, criaram as galáxias, o Sol e os planetas. Todos nós somos filhos das estrelas, somos filhos do pó cósmico. E todos os seres do universo têm aqueles 99 ou 100 elementos físico-químicos da escala de Mendeleev. Todos. Há uma grande isoformia, uma grande isoformismo, uma grande uniformidade em todo o universo. Por isso nós somos filhos e filhos das estrelas, temos saudade da nossa pátria originária, porque lá era o nosso berço. Então, na medida que cresce essa consciência, que eles, primeiro, são seres que têm autonomia, um valor em si mesmo, não na medida que nos servem, na medida que eles existem, e tudo que existe e vive merece viver, merece existir. Segundo, que eles são nossos, cientificamente, são nossos irmãos e irmãs. Formamos aquilo que a Carta da Terra usa. A Carta da Terra não gosta de falar meio ambiente, fala comunidade de vida. Nós formamos a comunidade de vida, e por isso devemos nos respeitar, conviver, superar todas as formas de crueldade. Não significa que não vamos deixar de comer o nosso franguinho e comer o nosso bife. Até é meio importante, porque cada cabeça de gado produz por ano 50 quilos de metano, e o metano é 32 vezes mais danoso que o dióxido de carbono. Então, imagine os milhões de cabeças de gado no mundo, que a China está, os Estados Unidos em primeiro lugar, depois a China, depois nós, produzimos e aumenta o aquecimento global. A maioria só calcula o CO2, não. Tem que calcular o metano, que vem da ruminação dos animais, do degelo do permafrost, das calotas polares. Então, na medida que cresce essa consciência de fraternidade, cresce o respeito, cresce a convivência. Aquilo que o indígena Seattle diz na sua carta: o dia que nós exterminarmos os animais, nós morreremos de solidão. Morreremos de solidão. Eles são nossos companheiros, estão na nossa família. Então, eu acho que se impõe tomar a sério isso, fazer as pazes com a natureza, um novo pacto social mundial fundamental. Uma das lições, eu acho, que o coronavírus nos deixa isso, que nós temos que nos unir todos na mesma casa comum, um único mundo necessário, dentro do qual há vários mundos culturais, que não renunciamos aos mundos culturais, mas dentro do grande e único mundo necessário, que é a casa comum, a natureza incluída, e nos convivendo e respeitando. Isso eu acho que é o novo paradigma. Lentamente vai tomando consciência, vai entrando na nossa consciência coletiva. Oxalá tem que começar nas escolas, uma das palestras que vivo dando por esses cursos todos que eu viajo, como incluir na formação, já na escola,
a ética do cuidado, a ética do respeito, a convivência com a natureza, como parte da natureza. A natureza não está lá, ela está aqui, eu sou natureza. Então, na medida que essa consciência cresce, o Frank, nós vamos ser mais amigáveis, mais ternos e fraternos com todos os seres. Porque tudo que existe, como disse, merece existir, merece viver. Eu terminei. Obrigado. Eu quero aqui, já estamos mais de 2 horas, eu fico também instigado a entrar na provocação, mas eu não vou fazer, até porque nós vamos fazer um seminário para estar aprofundando esses debates. Eu quero agradecer aqui a participação de todos que estiveram aqui com a gente nessa mesa, que aceitaram o convite, professor Leonardo Boff, professor Fernando Haddad, a Carmen Foro, a vereadora Tainá de Paula, o Yuri Paulino, o Frank Alarcon, a Lucinha Barbosa. Frank, eu já disse para ele que é importante provocar esse debate, inclusive até dizer aqui, é comum a gente encontrar muito mais parlamentares de direita com essa pauta de defesa dos animais do que nós da esquerda. E não tem sentido quem defende a vida, né? Mas é uma provocação. Por isso é importante, Frank, esse debate que você traz, essa provocação. Eu quero também aqui agradecer a Agnes e toda a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento PT, tanto nacional como também estava aqui o pessoal de Minas, da Bahia, tá? A TV PT e as redes sociais que estavam transmitindo. E aqui eu quero também fazer um agradecimento, porque isso aqui é um dos eventos dos 41 anos do PT. Então, quero aqui agradecer a equipe que coordenou essa série de eventos, né? Que é o Márcio, da Secretaria de Cultura, né? O Gilmar Tato, da Secretaria de Comunicação, e a Gleide, da Secretaria de Finanças, em nome do partido, pela Executiva Nacional do PT. Agradecer toda a equipe da TV PT, estava ouvindo aqui o Vinícius, e dizer para vocês o seguinte, que nós vamos, então, levar adiante esse debate, tanto com um seminário. Eu quero aqui provocar para as pessoas que estão acompanhando a gente, além de passar adiante esse debate maravilhoso que a gente teve aqui hoje, de convidá-los para conhecer o plano de reconstrução e transformação do Brasil, que é esse plano que foi construído pelo PT, com mais de 600 pessoas, não só de gente do PT, mas de gente que está no entorno do PT, tá? E que o Haddad tem a tarefa principal agora de rodar o país aí para estar debatendo, e esse plano, ele dá conta, né, das questões conjunturais aqui do enfrentamento que nós precisamos fazer nesse momento da pandemia, de governo Bolsonaro, mas ele também aponta projeto de futuro de país. E esse processo de debate vão nos dar elementos para a gente também construir, entendeu, o nosso plano de governo para o Haddad ou o Lula presidente a partir de 2023. Então, muito obrigado a todas e todos que estiveram com a gente aqui essa noite. Vida longa ao PT, parabéns, PT, parabéns para todos nós que construímos esse partido no dia a dia. Grande abraço. Graças a Deus, valeu, gente, tudo de bom. Tá certo.